Você é um motoboy de aplicativo. Acorda cedo acreditando que finalmente encontrou uma saída, que a moto usada, comprada com esforço, vai te dar liberdade e dinheiro rápido. O discurso do aplicativo é sedutor. Seja seu próprio chefe, escolha seus horários, trabalhe quando quiser. A promessa parece perfeita, mas antes mesmo de começar, já descobre que não é tão simples. Para ativar a conta, precisa pagar taxas que comem o pouco que tinha guardado, entregar pilhas de documentos e ainda contratar um seguro que, na prática, não cobre nada do que realmente importa. A cada tela do cadastro, mais dívidas, mais exigências e menos autonomia. Quando finalmente está liberado para rodar, a primeira sensação é de vitória. Você veste a mochila com a marca estampada em letras gigantes, prende o celular no guidão e se convence de que está livre, dono do próprio destino. Mas logo descobre que tudo é controlado por um sistema invisível que decide por você. É o aplicativo que define quais corridas aparecem, quanto elas pagam e para onde você vai. Se recusa, perde pontos. Se demora, recebe punição. Se questiona, é silenciado. Não existe liberdade, apenas um jogo de regras que não foram feitas para te beneficiar. Você percebe que não tem escolha, apenas a ilusão dela. A cada toque no celular, o coração acelera. É mais uma corrida, mais alguns quilômetros para ganhar um valor que mal paga a gasolina. O aplicativo pressiona sem dizer uma palavra, usando o medo constante de ser bloqueado. Um deslize, uma avaliação ruim, e todo o esforço pode desaparecer em segundos. O discurso de independência vira uma coleira digital apertada em volta do pescoço. Enquanto você corre contra o tempo em cada entrega, entende que não é dono de nada. O cliente te trata como funcionário da empresa, o aplicativo te trata como número descartável, e a moto já mostra os primeiros sinais de desgaste antes mesmo da primeira semana terminar. A liberdade prometida se revela uma prisão invisível. O combustível evapora, os quilômetros se acumulam, mas a sensação de estar sempre devendo cresce ainda mais rápido. A cada corrida, a cada notificação, você percebe que entrou em um sistema que não solta fácil. E quando olha para frente, entende que a luta verdadeira nem começou. Você liga o aplicativo cedo e começa a rodar, ainda sonolento, sem tempo para um café da manhã decente. O barulho do motor mistura-se ao trânsito pesado, buzinas, ônibus soltando fumaça, carros fechando sua passagem. O sol já castiga quando o primeiro pedido aparece na tela e não há escolha. Se aceitar, é pouco dinheiro. Se recusar, o aplicativo registra sua recusa e a conta de pontos invisíveis começa a pesar contra você. E essa conta é cruel, porque nunca fica clara. Você apenas sente o sistema te sufocar. A corrida parece simples, mas o relógio está correndo contra você. O cliente acompanha cada movimento pelo mapa, e qualquer atraso, seja um sinal fechado ou um buraco no asfalto, vira motivo de insulto. Muitos não esperam nem você chegar, já começam a mandar mensagens cheias de pressa e cobrança. Se demora 1 minuto a mais, a avaliação cai, e junto com ela, o risco de bloqueio cresce. A cada entrega, o suor desce pelo rosto, e a respiração pesa, porque não se trata apenas de entregar comida ou pacotes, mas de sobreviver a uma corrida contra o tempo que nunca termina. Enquanto você tenta manter o ritmo, lembra das histórias de colegas que não resistiram à pressão. Um deles desmaiou no meio de uma avenida depois de horas sem comer, com a mochila ainda cheia de pedidos. Outro caiu em uma curva porque acelerava além do limite, tentando compensar uma nota baixa recebida no dia anterior. A vida de cada motoboy se equilibra entre ganhar alguns reais a mais ou colocar o corpo em risco. O medo constante de ser bloqueado pelo aplicativo transforma cada entrega em uma prova de resistência, onde um atraso mínimo pode custar o pouco que você tem. Alguns amigos já foram expulsos da plataforma de um dia para o outro, sem aviso, por baixa performance. Uma palavra fria que não leva em conta chuva, fome, dor ou trânsito. Você começa a rodar mais rápido do que deveria, cortando entre carros, arriscando ultrapassagens perigosas, porque o relógio invisível não para. O aplicativo exige sem falar, apenas empurra notificações que piscam como ordens silenciosas. Seu corpo responde com tensão, os músculos endurecem, a visão fixa nas ruas lotadas, o coração acelerado a cada buzina. E quanto mais você corre, mais percebe que está preso em uma engrenagem que só gira se você se sacrificar. Não há pausa, não há descanso. Comer é um lanche engolido às pressas em uma calçada.
Beber água é uma sorte quando encontra um posto aberto. A pressão não vem só do aplicativo ou do cliente. Ela está dentro de você, martelando a cada corrida, lembrando que um erro pode te deixar sem sustento. Você vê motoboys parados em esquinas, olhando para o celular com desespero, esperando uma corrida cair. O silêncio nessas horas pesa mais que o barulho do trânsito, porque significa que o aplicativo não te escolheu. E quando finalmente toca, você se agarra àquela corrida como se fosse a última chance. Essa rotina corrói por dentro, transformando cada dia em uma batalha contra a fome, contra o sono, contra o relógio que nunca perdoa. E no fundo, você sabe que o maior risco ainda não chegou. Ele está em cada esquina, à espreita, pronto para mostrar o verdadeiro preço desse trabalho. Você carrega o celular preso ao guidão e uma mochila chamativa que grita: "Roube-me!". É praticamente um alvo ambulante cruzando a cidade, e todos sabem disso. Os assaltantes conhecem bem a rotina dos motoboys, sabem os pontos de parada, os atalhos usados e principalmente a fragilidade de alguém que roda sozinho, cansado e com pressa. Em muitos bairros, ver um motoboy é como enxergar dinheiro fácil passando pela rua. Você tenta se convencer de que não vai acontecer com você, mas o medo acompanha cada trajeto, cada curva, cada farol fechado. À noite, o risco aumenta. O aplicativo não se importa se o bairro é conhecido pela violência. Ele simplesmente joga a corrida na tela e espera que você aceite. Recusar é arriscar bloqueio. Aceitar é colocar sua vida nas mãos da sorte. Muitas vezes você entra em ruas mal iluminadas, becos sem saída, lugares onde o silêncio da noite pesa mais que o barulho do motor. Nessas horas, a sensação é de estar entrando em território inimigo. Os relatos se acumulam nos grupos de WhatsApp. Um colega sumiu depois de aceitar uma corrida simples que levava a uma região afastada. Encontraram a moto dias depois, jogada em um matagal, mas o corpo nunca apareceu. Outro foi morto por causa de um celular que já estava parcelado até o fim do ano. Histórias assim se repetem tanto que acabam virando rotina, mas cada vez que você coloca a mochila nas costas, lembra delas como se fossem um aviso constante. A violência não escolhe horário nem lugar. Já houve assaltos no meio do dia, em avenidas movimentadas, porque os ladrões sabem que basta 2 segundos de distração para levar tudo. E nesses 2 segundos, toda a sua vida pode acabar. Você desenvolve estratégias para tentar se proteger, mas nenhuma funciona de verdade. Alguns escondem o celular dentro da jaqueta, outros tentam usar mochilas discretas, mas o aplicativo exige visibilidade, exige que o cliente reconheça a entrega chegando de longe. Essa exposição é parte do trabalho. Você carrega uma bandeira que anuncia sua presença a quilômetros de distância. Cada cliente que recusa descer para pegar o pedido e te obriga a subir escadas deixa você mais vulnerável, preso em corredores estreitos, com a moto largada na calçada, exposta. Um pedido que parece banal vira oportunidade para que alguém leve o pouco que você tem. E o trauma fica. Mesmo quando nada acontece, o corpo reage como se o assalto fosse iminente. Qualquer moto que se aproxima rápido demais dispara o alerta. Qualquer grupo parado na esquina faz o coração acelerar. A paranoia não passa, porque você sabe que basta uma vez para tudo acabar. O peso psicológico é tão forte quanto o físico, e a cada corrida você sente que a sorte está sendo testada. Não importa quantas entregas faça em segurança, a sensação de ser caçado nunca some. E quando o dia termina, mesmo que você consiga voltar inteiro para casa, ainda resta a última tortura. Sentar, somar os valores, descontar gasolina, manutenção e alimentação, e descobrir que sobreviveu à violência das ruas apenas para encarar a violência invisível, das contas que não fecham. Você descobre rápido que não está sozinho nesse inferno. As histórias de outros motoboys mostram que a linha entre voltar para casa vivo ou ser mais um número em estatísticas é muito mais fina do que parece. Em 2019, em São Paulo, o motoboy Daniel Silva, de 23 anos, foi morto a tiros durante uma entrega na Zona Leste. Ele tinha acabado de parcelar uma moto nova, financiada para poder aumentar a renda, mas foi abordado por assaltantes que não aceitaram a resistência. A moto foi levada, e a família ficou não apenas sem ele, mas também com a dívida que jamais seria paga. No mesmo ano, em Fortaleza, o entregador Francisco Nascimento foi perseguido por 2 homens armados depois de recusar entregar o celular. Tentou fugir acelerando, mas acabou perdendo o controle na avenida e morreu no impacto contra um poste.
O pedido que transportava ficou espalhado pelo chão, enquanto curiosos tiravam fotos que depois circularam em grupos de motoboys como mais um aviso do perigo constante. Em 2021, no Rio de Janeiro, um caso chocou os colegas de profissão. O motoboy Marcelo Guimarães foi encontrado morto em um terreno baldio de Campo Grande, ainda com a mochila de entrega presa às costas. Ele havia aceitado uma corrida tarde da noite, enviada pelo aplicativo para uma área considerada de risco. O corpo apresentava sinais de espancamento, e o celular nunca foi recuperado. O caso gerou revolta, mas não trouxe mudanças na forma como as plataformas funcionam. No mesmo ano, em Curitiba, o entregador Diego Ramos caiu em uma emboscada organizada por adolescentes. Eles pediram comida usando o endereço de uma casa abandonada, esperaram ele chegar e o atacaram. Diego sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes na perna depois de levar uma facada que quase atingiu a artéria. A polícia prendeu os envolvidos, mas o aplicativo seguiu operando como se nada tivesse acontecido, liberando corridas para o mesmo endereço dias depois. Em 2022, em Belo Horizonte, a tragédia atingiu o motoboy André Luiz, de 29 anos, pai de 2 crianças pequenas. Ele fazia uma entrega no bairro Barreiro quando foi atingido por uma bala perdida durante um confronto entre policiais e criminosos. A família contou que André trabalhava até 14 horas por dia para tentar quitar a moto que comprara no carnê. A foto do capacete dele, atravessado pelo projétil, rodou as redes sociais e virou símbolo da precariedade da profissão, mas nenhuma ajuda real chegou à esposa ou aos filhos. Em Manaus, também em 2022, outro caso marcou profundamente a categoria. O motoboy Raimundo Oliveira desapareceu após aceitar uma corrida para um bairro afastado. O corpo foi encontrado dias depois no Rio Negro, com sinais de violência. A moto havia sido desmontada e revendida em peças. Até hoje, a família espera justiça. Esses casos não são exceções isoladas. A qualquer momento, pode ser o próximo a aparecer nos grupos de WhatsApp com uma foto tirada do chão, virando estatística fria e esquecida em poucas semanas. Você encerra o dia exausto, com a sensação de ter cruzado a cidade inteira. O corpo pede descanso, mas antes de desligar o aplicativo, você olha para o total de corridas concluídas. O número brilha na tela como se fosse uma recompensa, mas a ilusão dura pouco. Quando começa a calcular os gastos, entende que quase nada sobrou. A gasolina consumiu uma fatia enorme, o óleo precisa ser trocado, os pneus já estão gastos e custam caro, e ainda tem o almoço improvisado que você engoliu em pé na calçada, sem tempo para mastigar direito. O dinheiro evapora antes de chegar ao bolso, e a frustração cresce a cada conta feita mentalmente no caminho de volta para casa. A matemática nunca fecha, e a cada dia você sente que está correndo apenas para ficar no mesmo lugar. Muitos colegas passam por situações ainda mais cruéis. Um deles rodou 300 quilômetros em um único dia, saltando de um bairro a outro sem parar, acreditando que quanto mais pedaladas desse, mais ganharia. No fim, percebeu que gastou mais em combustível do que recebeu pelas entregas, terminando devendo ao posto de gasolina. Essa sensação de trabalhar para pagar a própria moto, para sustentar o aplicativo e não a si mesmo, destrói qualquer esperança de futuro. Enquanto o dinheiro desaparece, o corpo começa a cobrar caro. A coluna dói como se você carregasse sacos de cimento, os joelhos queimam a cada frenagem e as mãos ficam dormentes de tanto segurar o guidão em ruas esburacadas. Não importa se você é jovem, porque antes mesmo dos 30 muitos motoboys já carregam diagnósticos de hérnia de disco, pressão alta e dores crônicas que nenhum remédio resolve. Alguns desenvolvem crises de ansiedade no meio do trânsito. Outros sentem o coração disparar sem motivo aparente, mas todos seguem rodando, porque parar é simplesmente impossível. Os que se acidentam descobrem rapidamente que não há rede de apoio. Perder uma perna, quebrar a coluna, ficar incapacitado, nada disso significa que haverá cobertura do seguro ou ajuda do aplicativo. O máximo que acontece é a conta ser bloqueada e o motoboy virar mais um nome esquecido em conversas de esquina. Descansar é um luxo que não existe. Um dia fora das ruas significa não pagar a prestação da moto, não ter como ajudar em casa, não comprar o gás. Até nos raros momentos em que consegue deitar, a mente não relaxa. O corpo pede repouso, mas a cabeça lembra da próxima dívida, do próximo boleto, da ameaça de ficar sem trabalhar. E assim o ciclo nunca para. Cada corrida consome não apenas combustível e tempo,
mas pedaços da sua própria saúde. Você percebe que está se gastando com uma moto, cada vez mais frágil, cada vez mais próximo de quebrar. Mas mesmo quando o corpo ainda aguenta, a mente começa a dar sinais de que não suporta tanto peso. E esse fardo invisível é o que mais ameaça a vida de quem roda todos os dias atrás de um dinheiro que nunca chega. Nas ruas, você é invisível. O cliente abre a porta e mal olha no seu rosto, apenas pega o pacote e fecha sem agradecer. Para ele, você é apenas o entregador que precisa ser rápido e obediente. Para o aplicativo, você é um número em uma planilha, uma peça que pode ser substituída em segundos caso falhe. Para a polícia, você é sempre um suspeito, alguém que precisa ser parado, revistado, tratado como se fosse culpado antes mesmo de abrir a boca. Essa sensação de não pertencer a lugar nenhum corrói por dentro. Você trabalha para todos, mas não sente que exista para ninguém. Cada corrida reforça o isolamento. Cada buzina, cada olhar de desprezo, constrói um muro entre você e o resto do mundo. A solidão se acumula como peso invisível, sufocando mais do que o trânsito ou as dívidas. Os poucos momentos de desabafo aparecem em grupos de WhatsApp cheios de colegas que vivem o mesmo inferno. Lá circulam histórias de tragédia, revolta e impotência. Mensagens de quem apanhou em um assalto, fotos de motos destruídas, áudios de vozes cansadas reclamando do preço da gasolina. Entre esses relatos, aparecem também os casos mais pesados, colegas que não suportaram mais e decidiram acabar com a própria vida. Deixaram filhos, esposas, famílias inteiras sem chão, sem entender como alguém que passava o dia sorrindo atrás do guidão podia carregar tanta dor em silêncio. Essas notícias caem como golpes, mas depois de algumas horas voltam a se misturar com a rotina, engolidas pelo fluxo de novas corridas. A vida segue, como se nada tivesse acontecido. Mesmo os que resistem fisicamente pagam um preço alto. Jornadas de 14 horas afastam os filhos, destroem casamentos, transformam a mesa de jantar em um lugar vazio. Muitos chegam em casa tão exaustos que não conseguem trocar 2 palavras com a família. Outros acabam dormindo em cima da moto em postos de gasolina, incapazes de voltar para casa depois de mais um dia interminável. A sensação de fracasso cresce quando você percebe que está sacrificando tudo o que importa para manter o mínimo, sem nunca avançar. É como correr sem sair do lugar, queimando anos de vida em troca de migalhas. No fundo, você carrega a cidade inteira nas costas. Mantém restaurantes funcionando, garante que remédios cheguem a quem precisa, entrega comida em minutos para quem está confortável em casa. Sem você, a engrenagem para. Mas ninguém reconhece. Você é tratado como descartável, como alguém que pode desaparecer sem que nada mude. A cada dia percebe que o preço cobrado não está só no tanque de combustível ou no corpo marcado pelas dores, mas na mente que se esvazia pouco a pouco. E no fim, a contradição é cruel. Você arrisca tudo, suporta a violência, o desprezo e o cansaço, apenas para sustentar um sistema que te consome. E quando não servir mais, quando sua moto quebrar, quando seu corpo ceder, será simplesmente esquecido, substituído por outro que aceitou as mesmas promessas de liberdade, que na verdade nunca existiram.